Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Você está assistindo agora o programa Igreja Militante sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre os fundamentos bíblicos para o sacramento da Eucaristia. E hoje analisaremos o último texto da Escritura que responde a essa questão. Os apóstolos celebravam a Eucaristia? Há provas nos relatos neotestamentários, nos relatos do Novo Testamento, de que a Igreja já celebrava o mistério da fé? Analisamos nos dois programas anteriores, Atos capítulo 2, a fração do pão nas casas, e também Atos dos Apóstolos capítulo 20, São Paulo celebrava a fração do pão numa casa. Um jovem caiu do terceiro andar, ele morreu. São Paulo o ressuscita, o rapaz não morre. São Paulo volta para o terceiro andar e continua a celebração da fração do pão. Hoje vamos analisar um outro texto muito importante. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos de 1 a 2. Quanto à coleta em benefício dos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. Primeiro dia da semana. Exatamente o dia em que São Paulo está celebrando a fração do pão no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos. A igreja já tinha consciência da necessidade de celebrar a fração do pão, ou seja, a Eucaristia, no dia da ressurreição do Senhor. Depois, as diretrizes que São Paulo traça para as igrejas da Acaia. Já existe uma orientação dos apóstolos para que no primeiro dia da semana seja celebrada a Eucaristia. Depois, as coletas. São Paulo aqui está pedindo aos cristãos de Corinto, cidade da Grécia, que façam uma doação para a igreja pobre de Jerusalém. Ou seja, os cristãos que residem em Jerusalém precisavam de ajuda. São Paulo, solícito para com os cristãos da cidade de Jerusalém, pede ajuda financeira aos cristãos da Acaia, dentre eles os cristãos de Corinto. Qual é o dia da semana? Respondam católicos, em que a coleta da missa dá um pouquinho mais de dinheiro. É a missa dominical. Muitas pessoas vão às missas durante a semana, mas a coleta é pequenininha porque vão poucas pessoas. Mas as missas dominicais têm mais pessoas. A coleta mais indicada, mais adequada, que dá um dinheirinho a mais, é exatamente a coleta do domingo. Reparem, São Paulo já tinha essa consciência. No primeiro dia da semana, cada um faça a sua doação. Cada um doe para a igreja. Nas coletas, reparem a última palavra desse texto, fazer as coletas. No primeiro dia da semana, no contexto de uma celebração eucarística. Portanto, está mais do que provado que a ordem de Jesus, fazei isto em memória de mim, ou seja, a fração do pão, ou seja, a Eucaristia, ou seja, a ceia do Senhor, ou seja, o mistério da fé, ou seja, a Santa Missa, já era feito, já era cumprido, já era obedecido pelos apóstolos no Novo Testamento. 3 textos, Atos 2, Atos 20 e 1 aos Coríntios, capítulo 16. A igreja celebrando, no primeiro dia da semana, a Santa Missa.